Olha, receber a notícia de que se tem um cisto no pâncreas, nossa, pode trazer um monte de dúvida, né? E até uma certa ansiedade. Mas a ideia aqui é justamente essa. A gente vai transformar essa confusão, essa incerteza, em um entendimento claro, bem objetivo. Vamos juntos desvendar esse assunto passo a passo. Então, o nosso roteiro aqui é bem simples e direto. Primeiro, a gente vai entender o que são esses cistos. Depois, como é que eles costumam ser descobertos. Aí, a gente passa para os sinais que merecem atenção, como é que os médicos avaliam o risco e, claro, o que acontece depois, quais os próximos passos. Beleza, então vamos começar pelo começo, né? Para a gente entender direitinho o que é um cisto, primeiro a gente precisa falar do órgão onde ele aparece, o pâncreas. Pensa no pâncreas como se fosse uma fábrica super eficiente, com duas linhas de produção. De um lado, ele produz hormônios que são vitais, tipo a insulina, sabe? Aquela que regula o açúcar no nosso sangue. Do outro lado, ele fabrica enzimas, que são umas substâncias poderosíssimas que ajudam a quebrar a comida que a gente come. Ou seja, um órgão pequeno, fica ali escondidinho, mas nosso trabalho que ele faz é gigante. Tá, e o cisto pancreático? O que é isso, afinal? É bem simples, na verdade. Imagina uma pequena bolsinha cheia de líquido que se forma lá dentro do pâncreas. E olha, o mais importante de saber logo de cara é que, na imensa maioria das vezes, esses cistos são benignos, eles não causam sintoma nenhum, ficam ali, quietinhos. E tem um detalhe interessante. Embora eles possam aparecer em qualquer fase da vida, é bem mais comum encontrá-los em pessoas com mais de 60 anos. Então, para os médicos, achar um cisto no exame de rotina de alguém na cidade é algo até que relativamente esperado, sabe? Certo. Agora vamos para uma parte que eu acho super interessante e que, na verdade, tranquiliza muita gente. Como é que esses cistos são encontrados? Aí fica a pergunta, né, se a maioria não dá sintoma, como é que alguém descobre que tem um? Bom, a resposta é quase sempre sem querer. É exatamente isso. A grande maioria desses cistos não é descoberta porque alguém foi lá procurar por ele. Eles simplesmente aparecem, sabe? Numa tomografia que a pessoa fez por uma dor nas costas, num ultrassom para investigar outra coisa no abdômen, ou até num exame depois de um acidente, por exemplo. É o que na medicina a gente chama de achado incidental. Foi um achado por acaso. E essa situação aqui, olha, ela resume perfeitamente a situação. A fonte é bem clara. A maioria das pessoas que tem o cisto pâncreas nem faz ideia, porque ele simplesmente não causa problema nenhum. Isso ajuda a gente a colocar a descoberta em perspectiva, né? Não é, na maioria das vezes, um alarme de emergência. Ok, a gente já entendeu que a maioria é inofensiva, mas é super importante saber também quais são os sinais que podem acender uma luz amarela, indicando que talvez algo precise de um pouco mais de atenção. Basicamente, são três sinais principais para ficar de olho. Primeiro, uma náusea ou vômitos que não melhoram, que persistem. Segundo, aquela sensação de inchaço, de desconforto na barriga. E terceiro, uma dor na parte de cima do abdômen, que pode ser tanto contínua quanto daquelas que vão e voltam. Então, a regra de ouro é a seguinte: se algum desses sintomas aparece e fica ali incomodando por mais de 2 semanas, sem uma explicação clara, aí sim é a hora de procurar um médico para investigar direitinho o que está acontecendo. Beleza. Digamos que o cisto foi encontrado. E agora? Como é que os médicos e especialistas fazem para saber se ele é do tipo deixa quieto ou do tipo que precisa de mais atenção? Vamos entender um pouco desse processo de avaliação. A primeira coisa que eles olham é o tamanho. Funciona mais ou menos assim. Cistos com menos de 2 centímetros, em geral, são considerados de baixo risco. Se não tiver sintoma nenhum, o mais provável é que a recomendação seja só acompanhar, só monitorar. Mas, além do tamanho, os exames de imagem, como a ressonância ou a tomografia, mostram outros detalhes. Os especialistas ficam de olho para ver se o canal principal do pâncreas está dilatado, se tem algum nódulo, alguma parte sólida dentro do cisto, ou se a parede dele parece mais grossa do que o normal. Esses são os sinais que podem indicar que é preciso investigar mais a fundo. Então, o caminho do diagnóstico tem uma lógica bem definida. Tudo começa com a descoberta no exame de imagem. Daí vem a análise do tamanho e dessas características que a gente falou. Se aparecer algum desses sinais de alerta, o próximo passo pode ser uma biópsia. E nessa biópsia, eles podem até fazer uma análise genética do líquido do cisto, procurando por mutações específicas, como nos genes KRS e GNAS, para ter ainda mais informações.
E é fundamental entender que cisto não é tudo igual. Existem vários tipos. Essa tabela aqui ajuda a gente a organizar as ideias. O tipo mais comum se chama NMPI. É um nome complicado. Neoplasia mucinosa papilar intraductal. O risco dele vai depender se ele está no duto principal do pâncreas ou num dos ramos secundários. Já outros tipos, como cisto adenoma seroso ou pseudocisto, são quase sempre benignos. Saber o tipo certo é o que vai guiar toda a conduta médica. Certo? Então, o cisto foi achado, foi avaliado, foi classificado. Qual o próximo passo? Vamos para a nossa última parte para entender quais são os caminhos a seguir. No fundo, existem duas abordagens principais. A primeira, e de longe a mais comum, é o que a gente chama de monitoramento ativo. O que isso significa? Fazer exames de imagem de tempos em tempos só para ver se o cisto muda, se ele cresce. É uma vigilância. Já a cirurgia, a segunda abordagem, fica reservada só para os casos de alto risco ou quando já se sabe que o cisto é maligno. E se a cirurgia for mesmo necessária, o procedimento vai depender de onde o cisto está localizado no pâncreas. Se ele estiver na cabeça do pâncreas, que é a parte perto do intestino, a cirurgia é a de Whipple. Agora, se o cisto estiver no corpo ou na cauda, a parte mais distante, o procedimento se chama pancreatectomia distal. E com isso, a gente chega na mensagem mais importante de todas, que está resumida aqui. Ter um cisto no pâncreas aumenta, sim, um pouquinho, o risco de ter um câncer de pâncreas no futuro. E exatamente por isso, por essa pequena elevação no risco, que o acompanhamento médico adequado não é só importante, é essencial. Não é para entrar em pânico, mas é para levar a sério e acompanhar. Para a gente fechar, fica uma pergunta que aponta para o futuro. A gente já viu que a análise genética com genes como o Carras e o Genaz já faz parte da avaliação. A grande questão que a ciência tenta responder agora é: como que essa informação genética vai nos ajudar, no futuro, a prever com uma precisão ainda maior quais cistos precisam de cirurgia e quais podem ser só observados com segurança? O caminho é para um tratamento cada vez mais personalizado e preciso.